Oi, tudo bem? Estamos aqui terminando a nossa segunda semana do Construindo sobre a Rocha. Que bom que você conseguiu chegar até aqui. Espero que você esteja em dia com as suas leituras, com os áudios e que você esteja aproveitando os ensinamentos desse curso. Nessa semana, a gente viu sobre Deus Pai e Deus Filho. E no dia 7, a gente viu sobre a Trindade. Eu não sei se você é igual eu, mas eu cresci na igreja e nunca entendi a Trindade. Ficava pensando como 3 pessoas podem ser uma, né? É difícil de entender isso. E aí um dia eu estava conversando aqui no final do culto com o pai de uma amiga e ele é um judeu convertido, né? O seu Otaviano. E aí ele, não sei por que a gente entrou nesse assunto, mas ele falou: Vanessa, a Trindade é igual à água. Aí eu, oi? Aí eu trouxe a água aqui para você analisar comigo. Qual que é a fórmula da água, você lembra? Todo mundo sabe, né? H2O. Beleza, a gente tem lá o oxigênio, o hidrogênio e eles se juntam e formam a água. A essência da água é H2O. Mas você também aprendeu lá na física que existem os estados da água. Então, o H2O pode ser líquido, mas ele também pode ser sólido e também pode ser gasoso. Os 3 são H2O. O que muda é o quanto as moléculas estão juntas ou separadas, enfim. Mas a essência é a mesma. Assim é a Trindade também. A essência é a mesma. É como se Deus Pai fosse o gelo, o sólido, aquele firme que a gente conhecia antes. Depois, Jesus veio e se tomou a nossa forma. E ele mesmo diz na Bíblia que ele é a água viva, né? Então, Jesus é como se fosse a água líquida. E o Espírito Santo, que veio depois, é o vapor, que está aqui no nosso meio e a gente não percebe. Então, eu estava até pensando, né? Quando a água, a gente tem mais contato com ela, a gente bebe água todo dia. O gelo, a gente vê também, né? Põe o gelo na água, é bom um gelo gostoso e tal. E o vapor? O vapor não é só as coisas quentes, né? Eu que gosto de café. Mas também aqui em Palmas, a gente, na época da seca, como a gente precisa de umidade, né? A gente vai lá e liga o umidificador para ele poder umedecer o quarto, por exemplo, à noite. Porque senão ninguém sobrevive, né? Fica todo mundo seco. Assim também é o Espírito Santo. Então, eu acho que esse jeito foi o melhor que eu já vi de explicar a Trindade. São 3 em 1. São 3 aspectos, mas com a mesma essência. Um não é mais importante que o outro. A gente, às vezes, tem mais contato com um, mas isso não faz com que o outro deixe de ser água. A mesma coisa é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. A essência é a mesma. O que muda são os aspectos. São a forma como Deus se apresenta para nós. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus era o Deus Criador. O Deus que se apresentava, o Deus que se manifestava. Era o gelo, né? Nesse meu exemplo. E era ele que falava com o povo. Moisés ouvia a voz de Deus. Ele falava com Deus. E no Novo Testamento, Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Então, Jesus foi manifestado como a água viva no Novo Testamento. A partir de Pentecostes, a gente tem, então, o Espírito Santo. Mas nós somos privilegiados, né? Porque nós aqui, em 2020, nós temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles não tinham isso, né? Então, é interessante esse pensamento, né? Você saber que Deus existe das 3 formas, das 3 manifestações, mas não há hierarquia entre eles são iguais. Isso eu queria destacar também com você. Lá no dia 9, a gente viu sobre Jesus, né? E aqui fala que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso também talvez possa causar uma confusão. É porque a gente tem a mente matemática, né? A gente quer fazer a soma lá e aí a mente dá tilt. Mas é isso. Deus é muito mais elevado do que a gente. Quem somos nós para entender Deus na sua totalidade? Né? Fica para o céu. Quando a gente chegar lá, a gente conversa e bate um papo e pergunta. Eu já falei que eu vou fazer minha listinha e vou tirar todas as dúvidas quando eu chegar lá. Mas eu vou chegar. E eu queria destacar com você esse primeiro item aqui. Jesus é Deus. Existem algumas seitas que falam que Jesus foi a primeira criatura de Deus,
que Jesus, na verdade, não é Deus 100%. Ele tinha lá alguma coisa de Deus, mas ele não era Deus. Que Deus criou Jesus, assim como nos criou também. Por isso que eles usam dizendo que Jesus é como se fosse só uma criatura, é como se Jesus não fosse Deus. Mas isso não é verdade. Por isso que eu falei semana passada, a gente precisa ler a Bíblia e conhecer, né? Então, vamos lá, em João 1, no primeiro versículo fala assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui, João está falando sobre Jesus, tanto que depois, lá no final dessa parte, ele fala, né, sobre Jesus, ele fala o nome de Jesus. Aqui no começo ele começa usando a palavra, algumas versões usam o verbo. E o verbo, a palavra, refere-se a Jesus. É sobre Jesus que João está falando. Ora, se Jesus estava no início com Deus, se todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus é Deus. Esse é um dos versículos que fala sobre isso, né? Na lição, aqui na apostila, depois você pode ver todos os outros. Mas fixe isso na sua mente. Jesus é Deus. Essa é uma heresia que as pessoas tentam deturpar, tirando a divindade de Jesus. Mas não deixe que isso aconteça. No Novo Testamento, no livro de 1 João, o próprio apóstolo João rebate uma outra heresia, que naquela época as pessoas duvidavam que Jesus tinha vindo como homem. Então, olha só, né? Sempre tem alguém tentando botar uma dúvida na nossa cabeça. E aí João vai dizer que se a pessoa, se o Espírito, o profeta, disser que Jesus não veio como homem, esse Espírito não é de Deus. Então, a gente precisa ter certeza de que Jesus é Deus e de que Jesus é homem. E isso vai ser muito importante porque o nosso relacionamento com Jesus vai mudar totalmente. Aqui na lição do dia 10 fala assim: como homem pleno, Jesus nos mostra que compreende as nossas necessidades, porque ele sofreu todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, assim como eu e como você. Aqueles 40 dias que ele passou no deserto, ele não foi tentado só em transformar as pedras em pães, ou em se jogar lá de cima para que os anjos pegassem ele, ou adorar Satanás para ter todo o poder do mundo. Ele foi tentado em todas as coisas. Com certeza, durante aqueles 40 dias, ele sofreu igual eu e você, sendo tentado em tudo, mas ele venceu. Por isso, lá em Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele venceu todas as tentações e ele sabe como eu e você nos sentimos. E como Deus, Jesus nos mostra que pode suprir todas as nossas necessidades. Como Deus pleno, ele pode suprir as nossas necessidades. Ou seja, a gente ora em nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Talvez você possa, em alguma época da sua vida, ter orado em nome de outras pessoas. Em nome de Maria, em nome de São Francisco, em nome de algum outro. Mas não há nenhum outro que possa ser o mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo que faz essa mediação. Se eu tenho acesso direto a Deus através de Jesus, por que eu vou orar por outra pessoa? Por que eu vou orar através de outro? Não, eu vou orar em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus e porque Ele conhece as minhas necessidades. É isso. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa semana. Na semana que vem, nós vamos ver sobre o selo da promessa, que é o Espírito Santo. E aí a gente conversa um pouco mais. Que Deus te abençoe. Continue firme, lendo a Bíblia todos os dias. Mesmo quando você não tiver vontade, leia. E que Deus ministre no seu coração. Um abraço. Até.